Olá, meus amigos. É um prazer tê-los aqui novamente. Hoje nós estamos com nosso irmão Marcos de Mário para mais um capítulo do quadro Na Era do Espírito. E hoje, a falar sobre educando é um reencarnado, né? Isso mesmo. Então, todos nós somos um espírito vivendo num corpo e aqui aprendendo as leis morais da vida para que possamos, no futuro, nos tornarmos espíritos, né? Ao qual fomos criados por Deus, né? Um espíritos melhor, com comportamentos dentro dos padrões que Jesus nos ensinou. Bem, antes de eu passar a palavra para o nosso irmão, vou convidar todos para uma prece inicial e em seguida nosso irmão fará o estudo. Senhor Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, Mestre, iniciando mais um estudo, que nós possamos, Senhor Jesus, nosso irmão Marcos, possa levar a todos a sua mensagem e assim encontrarmos elementos para que possamos nos fortalecer diante das lutas da vida e procurar, dessa forma, Senhor, construir um futuro melhor, de paz e de amor. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Meu irmão, a palavra é toda tua. Muito obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com você, com todos do Portal do Consolador, para darmos continuidade ao nosso programa Na Era do Espírito. Por falar em espírito, essa é a primeira informação muito importante para o tema de hoje, quando vemos que o Espiritismo afirma que o educando é um espírito reencarnado. Então, vamos conversar um pouco sobre essa questão de sermos um espírito ou alma, já que Allan Kardec, nas obras da codificação espírita, utiliza essas duas palavras como equivalentes. Então, podemos dizer que somos uma alma ou somos um espírito. Embora, tecnicamente falando, quando dizemos que somos uma alma, estamos nos referindo a esta nossa condição de encarnados. E quando falamos que somos um espírito, estamos nos referindo à condição de estarmos desencarnados, vivendo no mundo espiritual. Mas o que importa é que, tanto ao falarmos da alma ou do espírito, estamos falando da imortalidade. Ou seja, que somos seres imortais. Não morremos nunca. Mas para nunca morrer, isso também tem que ter automaticamente o significado da existência de uma outra vida, além desta corpórea que conhecemos e estamos experienciando nesta oportunidade. Então, ou seja, na visão do Espiritismo, ninguém morre. O que morre, o que perece, é apenas e tão somente o corpo orgânico, biológico, que estamos revestindo atualmente. Este corpo, ele vai para o túmulo. Ele se decompõe. Tanto que, quando temos a chamada exumação do cadáver, na verdade, é a exumação dos ossos, porque apenas o esqueleto ósseo é que se mantém. Todo o resto se dispersa na natureza. Então, nós deixamos de ter este corpo biológico. Ele não existe mais. Mas a individualidade pensante, espírito, continuo vivo. Mas continuo vivo onde? E o Espiritismo nos informa que continuo vivo na dimensão espiritual, no universo do mundo espiritual, que é o mundo real. Pois bem, também estudamos com o Espiritismo que todo espírito ou alma é destinado por Deus para chegar à perfeição.
Bem, sabemos que nesta existência física que estamos vivendo, é impossível conhecer tudo. É impossível se melhorar do ponto de vista moral totalmente. Mas se esta existência terá um término e eu vou para o mundo espiritual, como vou continuar o meu progresso? Como vou fazer a minha evolução intelectual e moral? De que maneira, se eu não tenho mais esta existência corpórea? Deus, então, na sua sabedoria, providenciou a reencarnação. Ou seja, não temos apenas esta existência corpórea, temos muitas. Já tivemos várias antes dessa e teremos outras depois desta, sempre de acordo com a necessidade evolutiva individual de cada um de nós. É assim que funciona, porque aquilo que não pude aprender no hoje, poderei aprender numa próxima encarnação. Aquilo que não consegui colocar em prática, ou não consegui colocar em prática totalmente nesta existência, terei nova oportunidade em próxima existência. E essa é a chave para se entender a reencarnação, que Allan Kardec estuda em O Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da segunda parte, quando ele trata da pluralidade das existências. No primeiro item, ele dialoga com os espíritos sobre a reencarnação, e no segundo item, sobre a justiça da reencarnação. E Deus é justo. Vamos aqui pensar na seguinte cena, que você está já com a idade avançada, já está adoentado, suas forças físicas já estão muito diminuídas, mesmo assim, você consegue, numa tomada de consciência, fazer um aprendizado moral muito importante. Mas você não tem mais condições de colocar esse aprendizado em prática, porque você já está se despedindo desta existência, não há como escapar a esse término, e logo você estará de retorno ao mundo espiritual. Então, de que adiantou fazer essa aquisição moral se não houve tempo de colocá-la em prática? Deus, então, providenciará uma nova encarnação para você dentro de um certo tempo, depois que você fizer todo um estágio no mundo espiritual. Na nova encarnação, melhorado, aperfeiçoado, com novo entendimento sobre a vida, você terá a oportunidade de colocar em prática aquele ganho moral que teve no final da existência anterior. E assim, então, você, eu, todos nós vamos progredindo. Muito bem, passemos isso, então, agora para esta existência corpórea e olhemos para a criança. A criança é um espírito reencarnado. Essa frase realiza uma revolução na educação, uma transformação total do processo educativo. A criança que está à minha frente, seja como filho, neto, sobrinho, aluno, evangelizando no centro espírita, essa criança é um espírito reencarnado. O que significa que passar pelo período infantil é apenas parte do processo da nova encarnação, da nova existência. Porque essa criança é um espírito que já teve outras existências, e, portanto, passou por aprendizados, fez desenvolvimento intelectual e moral, mas ainda tem muito
o que se trabalhar dentro do autoconhecimento, da autoeducação, e para cumprir a sua missão aqui na Terra. E aí entra a educação. Esse espírito pode ser mais antigo do que eu, pode ter mais experiências e aprendizados do que eu já tive, pode ser mais moralizado e espiritualizado do que eu, ou muito mais inferior de onde eu já cheguei no meu processo de desenvolvimento. Então, a criança é um espírito reencarnado, e é dessa maneira que preciso trabalhar com ela. No diálogo que Allan Kardec realiza entre as questões 166 a 170 de O Livro dos Espíritos, vamos destacar aqui a questão 167, quando Kardec pergunta: qual é a finalidade da reencarnação? A resposta dos espíritos nos entregam duas finalidades. Vejamos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, a primeira finalidade da reencarnação é a expiação. O que significa isso? É que, quando reencarnamos, temos a divina oportunidade de reparar o mal que, porventura, tenhamos feito em existências passadas. Daí, então, a expiação, porque temos sempre que enfrentar as consequências das ações que realizamos nas encarnações anteriores. Lembrando que estamos no mundo classificado como de expiações e provas. Então, dificilmente vamos escapar a esta ou aquela expiação, a esta ou aquela provação. Mas os benfeitores espirituais também nos lembram que a outra finalidade da reencarnação é o progresso da humanidade. Progresso esse que somente se realiza com o progresso dos seres humanos, ou seja, das individualidades que formam o coletivo. E aqui nós já temos também as finalidades da educação, a educação desse espírito, que é corrigir as suas más tendências, que é promover nele o desenvolvimento das virtudes, alicerçá-lo moralmente e espiritualmente para o enfrentamento paciente e perseverante das suas provações, e para que ele possa, então, na sua ação no mundo, ser um transformador moral da nossa humanidade. A educação não se restringe à transmissão de conhecimentos, o que nos faz lembrar uma frase bastante profunda e que merece muita meditação. A frase é a seguinte: para ensinar é preciso saber. Para educar é preciso ser. Ou seja, o educador precisa também constantemente estar se educando, estar se melhorando, se aperfeiçoando e tomando cuidado com os exemplos que dá aos seus educandos. Se isso é muito importante na família e também na escola, é igualmente muito importante no centro espírita, quando falamos especificamente da evangelização espírita infanto-juvenil, ou educação espírita da criança e do jovem. Não basta ensinar os princípios do espiritismo às crianças e aos jovens. É preciso dar o próprio exemplo e é preciso levar essas crianças e esses jovens à apreensão desses princípios e vivência dos mesmos na vida cotidiana, seja no lar, seja
na sociedade como um todo. Essa é a proposta que estamos trazendo aqui no programa ao desenvolvermos o projeto Educação do Espírito, que você encontra neste livro, Educando o Espírito. Esse livro está disponível exclusivamente na Amazon. Então, basta lá acessar amazon.com.br para poder adquirir o livro, que é uma edição digital. O livro não está publicado a nível impresso. E hoje vamos destacar, então, na prática dessa visão que a criança é um espírito reencarnado, 2 temas. Vamos conversar um pouco sobre a aprendizagem coletiva e também sobre o ensinar. Já falamos aqui no programa que temos que considerar a famosa sala de aula como um espaço de aprendizagem coletiva, que o ideal é fazer com que as crianças ou os jovens formem grupos de trabalho e pesquisa dentro do espaço de aprendizagem coletiva, que aprendam a trabalhar em grupo, um auxiliando o outro, desenvolvendo projetos específicos de aprendizagem. E, ao formarmos esses grupos, podemos mesclar as idades. Daí, então, o trabalho por ciclos. Então, um ciclo que abrange, só para darmos um exemplo aqui, que abrange a faixa etária, por exemplo, dos 7 aos 9, 10 anos. Isso seria um ciclo. Com as crianças, então, no espaço de aprendizagem coletiva, formando grupos de até 5. E esses grupos seriam responsáveis por fazer pesquisas sobre os variados temas que compõem, por exemplo, reencarnação. A reencarnação é o tema gerador. E, a partir desse tema gerador, os grupos vão fazer, então, pesquisas, debates sobre os temas ligados à reencarnação, vão ter, então, objetivos a alcançar, o tempo para fazer a pesquisa, depois realizar toda uma apresentação, serem arguídos numa roda de conversa, até que se chegue à conclusão que o aprendizado está feito. Bom, já deu para perceber que no projeto Educação do Espírito, o ensinar por parte do educador ou evangelizador não é prioridade. Na verdade, o papel do educador é o de planejar as atividades de uma forma geral, se colocar na posição de ser um orientador dos educandos no processo de pesquisa, descoberta e apreensão do conhecimento. Também, o educador deve ser um estimulador dos educandos para que possam realizar essas descobertas e realizar a aprendizagem. E, finalmente, o educador deve ser um facilitador do processo de mediação de conflitos, porque os conflitos são naturais e eles podem perfeitamente acontecer mesmo dentro do ambiente do centro espírita. Então, o que solicitamos a você, que é evangelizador da infância e da juventude no centro espírita, a você que está pensando em adentrar a esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso e muito importante, estamos aqui solicitando que você se desvista dessa capa de ser aquele que ensina. Não, você deverá ser aquele que orienta, deverá ser aquele que caminha junto, deverá ser aquele que estimula para que o educando tire de si mesmo a motivação para aprender. E lembre-se, não basta fazer aprendizado teórico, é necessário levar esse aprendizado ao campo da prática, das vivências.
Tudo isso não quer dizer que, vez ou outra, você não vá ensinar. É importante também reunir todos os educandos numa roda de conversa, para que eles possam lançar as suas indagações, suas dúvidas, fazer questionamentos, e que você, então, responda. Mas não responda como um professor catedrático que domina todo o conhecimento. Faça-os também pensar, indague também, questione também, para que eles possam tirar de si mesmos a apreensão do conhecimento e estarem estimulados para pesquisar mais, conhecer mais, aprofundar mais aquele tema que está sendo debatido. E quando houver um conflito, você vai ser o mediador desse conflito, para que os próprios educandos consigam encontrar as soluções para uma melhor convivência, sempre com base nos ensinos morais de Jesus. Ou seja, com base no Evangelho, porque o Espiritismo é uma doutrina cristã. Nós trabalhamos os ensinos morais de Jesus, como vemos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, todo educador espírita deve lembrar que não deve dar aula, mas deve partir dos interesses mostrados pelos educandos para realizar a orientação para que eles possam, então, ampliar o seu conhecimento e colocar esse conhecimento em prática, principalmente o conhecimento moral e espiritual. E lembre-se, quem está à sua frente, neste momento, passando pelo período da infância ou pelo período da adolescência, é um espírito reencarnado, como você, que também é um espírito reencarnado. Não é uma folha em branco que nada sabe e que precisa de você para conhecer alguma coisa. Não. Já passou por experiências, já passou por aprendizados e está aqui na Terra, nesta encarnação, tanto quanto você, para cumprir a finalidade da própria lei divina, ou seja, expiar as consequências das suas faltas, mas também se melhorar, progredindo sempre para chegar ao estado de pureza espiritual, a ser um espírito perfeito. Para isso, ele depende muito de você e depende de como estamos realizando esse processo educacional que estamos aqui desenvolvendo no nosso programa. Só para lembrar, se você quer conhecer o projeto por inteiro, está aqui neste livro, Educando o Espírito, uma edição digital através da Amazon. Mas nós vamos desenvolver isso programa a programa. Hoje, então, fixamos o nosso olhar sobre esta realidade da nossa imortalidade e da nossa condição de sermos seres reencarnados. O que significa essa reencarnação e, principalmente, o papel do educador nesse processo do educar. Vamos relembrar o pensamento profundo? Para ensinar, é preciso saber, mas para educar, é preciso ser. Por hoje, são essas as reflexões para pensarmos com bastante profundidade e deixando aqui o convite para o nosso próximo encontro no programa Na Era do Espírito. Lembrando que espírito todos nós somos, e a era do espírito aqui na humanidade
começou já com Jesus e foi alavancado pelo Espiritismo. E precisamos trabalhar a educação, principalmente a educação moral, a educação do espírito, para cumprir o progresso e a evolução na transformação da humanidade que Deus aguarda de nós. Grande abraço a você, paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Maravilha, Marcos. Ou seja, recursos todos nós temos, né? Basta querer. Verdade. Nós não somos um corpo de carne, mas somos um espírito vivendo provisoriamente num corpo, né? Então, muito bem colocado, é isso mesmo. Meus amigos, um abraço a todos. Convido vocês a se inscrever no Portal do Consolador. Acesse a nossa plataforma. Você vai encontrar muitas palestras, estudos, entrevistas e mensagens diárias que o canal coloca, né? Mensagem do dia, você acessando o YouTube. E também, sempre às 18 horas, momento da oração. Tão necessária a importância da oração na nossa vida, né? Conectar sempre com Deus, com os bons espíritos e assim procurarmos viver uma vida mais sadia espiritualmente. Até a próxima, meu amigo Marcos. Um abraço a todos. Fiquem na paz.